Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada num material devocional bem interessante sobre figuras celestiais muito conhecidas, né? Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Quem são eles, afinal? O que representam na tradição católica, segundo essa fonte que a gente recebeu? Vamos descobrir. Exato. A ideia é analisar um pouco a natureza dos anjos, como eles se organizam, sabe? A hierarquia, as missões deles, tudo com base nesse devocionário específico. Para a gente entender melhor o papel desses seres espirituais, como o texto descreve. Ótimo. Então, para começar, o que são anjos, de acordo com essa fonte? Qual a definição básica? Olha, o texto ele se apoia bastante do catecismo da Igreja Católica, né? Para afirmar que a existência deles é, antes de tudo, uma verdade de fé. Ah, ok, uma verdade de fé. Isso. São descritos como seres puramente espirituais, ou seja, não têm corpo físico. Foram criados por Deus, claro, e são dotados de inteligência e vontade. Inteligência e vontade própria. Exatamente. E a palavra anjo é interessante, vem do grego ângelos e também do hebraico malak. As duas significam basicamente mensageiro. Mensageiro, então esse é o ponto central da função deles. Eu diria que a chave, sim. Foram criados para louvar a Deus, óbvio, mas também, e isso é crucial, para servir de elo com a humanidade, para trazer mensagens. Interessante essa ênfase. E isso se reflete nas missões específicas que eles têm? Com certeza. A função de mensageiro divino é central mesmo. O material cita vários exemplos da Bíblia, né? Onde eles comunicam os planos de Deus. Pensa nos anúncios feitos a Abraão ou a Maria sobre Jesus. Claro, a anunciação de uns. E que apresentam nossas orações a Deus. Tem uma menção disso no livro de Tobias, por exemplo. Ah, sim, lembro dessa passagem. Então, essa função de ponte se manifesta de várias formas, né? Isso mesmo, várias formas. E o material menciona também uma organização entre eles, uma hierarquia, certo? Como isso funciona? Parece algo bem estruturado. O texto descreve uma estrutura bem detalhada, sim. Fala em 9 ordens, ou coros angélicos, e cita São Tomás de Aquino, que organizou esses coros em 3 grandes hierarquias. 3 hierarquias. E qual o critério para essa divisão? Basicamente, a proximidade com Deus e as funções que eles exercem. Pensa talvez como níveis de especialização espiritual, por assim dizer. Ok, 3 níveis. Consegue dar uma ideia geral de como são esses níveis? Quem está em cada um? Claro. A primeira hierarquia, que seria a mais próxima de Deus, inclui os serafins, que são associados ao amor ardente, o fogo divino, os querubins, ligados à sabedoria, e os tronos, que, segundo o texto, ajudam os anjos dos níveis inferiores. Serafins, querubins e tronos. A primeira. E a segunda? A segunda hierarquia envolve as dominações, que meio que distribuem as funções divinas. As potestades, que estão mais ligadas ao governo do universo, aos milagres, e as virtudes, que ajudam a remover obstáculos para a vontade de Deus acontecer. Entendi a lógica. Dominações, potestades, virtudes. E a terceira hierarquia? É aí que entram os nomes mais familiares para a gente. Exatamente. É na terceira, a mais, digamos, próxima da nossa realidade humana, que a gente encontra os principados, que cuidariam de reinos, províncias, nações, os arcanjos, com missões bem importantes junto aos homens, e os anjos comuns. Ah, e aí entra o anjo da guarda. Isso, a ideia do anjo da guarda individual se encaixa aí, nesse último coro. É uma estrutura que vai do mais contemplativo, mais perto de Deus, até o mais ativo aqui no nosso mundo. Essa parte da hierarquia nos leva direto aos arcanjos, né? O material deve dar um destaque especial para eles. Quais são os principais mencionados? Sim, o texto foca bastante em Miguel, Gabriel e Rafael. São os únicos 3 arcanjos nomeados na Bíblia canônica católica. E os próprios nomes deles, como a tradição interpreta, já indicam suas missões, sabe? Ah, é? Como assim? Olha, Miguel, por exemplo, significa quem é como Deus. Ele é visto como grande combatente contra as forças do mal. Tem aquela passagem forte no Apocalipse, né? Sim, a batalha no céu. Isso. Ele é tido como o protetor da igreja. E o culto a São Miguel é super antigo. Tem santuários famosos como o Monte Gargano, lá na Itália. Um guerreiro espiritual, então. Bem marcante. E Gabriel e Rafael, quais são os papéis deles? Bom, Gabriel, o nome significa força de Deus ou Deus é minha força. Ele é o mensageiro por excelência.
A fonte destaca, claro, o papel dele no anúncio da encarnação a Maria, que está lá no Evangelho de Lucas. O grande anúncio. Exato. Ele está muito ligado à revelação divina, às boas notícias. Já o Rafael, que significa medicina de Deus ou Deus cura, é super conhecido pela história de Tobias. A história de Tobias é fantástica mesmo. Pois é. Nesse relato, ele guia o jovem Tobias numa jornada super complicada, cura a cegueira do pai dele, Tobit, e ainda liberta a futura esposa do rapaz, Sara, de um espírito maligno. Nossa, ele faz tudo isso? Sim, ele personifica essa ideia da cura, da proteção e da orientação divina. A história de Tobias, como o material conta, é um exemplo muito vivo dessa ideia de Deus cura através do anjo. Essas histórias realmente ilustram bem os papéis deles. E sobre aquela ideia mais pessoal do anjo da guarda, o que o material diz especificamente sobre isso? O texto afirma, e de novo cita o catecismo, que a crença é que cada pessoa recebe um anjo da guarda. Desde o nascimento. Um para cada um. Aparentemente sim, essa é a visão apresentada. A função desse anjo seria acompanhar, proteger e também inspirar boas ações ao longo da vida toda. O material até menciona São Bernardo, que aconselhava ter respeito, confiança e gratidão por esse guardião. Respeito, confiança e gratidão. Isso. A ação deles é descrita como constante, sabe? Mesmo que muitas vezes seja discreta, invisível aos nossos olhos. Então, resumindo um pouco o que a gente viu nesse material. Temos os anjos como esses seres espirituais, mensageiros, servos de Deus, organizados numa hierarquia bem definida. Exato. Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael se destacam com missões bem claras. Proteção, comunicação, cura. E ainda tem essa tradição forte do anjo da guarda pessoal para cada um. Uma presença espiritual constante e atuante, né? Pelo menos segundo essa visão. Exatamente. O fio condutor no material é essa relação de serviço a Deus e de auxílio e intercessão pela humanidade. E talvez fique uma reflexão interessante, que ecoa um pouco o que São Bernardo dizia, né? Que também é citado no texto. Qual seria? Como será que a prática consciente de ter respeito, confiança e gratidão por essa ajuda espiritual poderia, talvez, aguçar a nossa percepção dela no dia a dia? Fica aí algo para a gente pensar, né?